Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Vamos começar então nossa aula. Primeiro vamos começar orando, falando com o nosso Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito, por todas as coisas que nós temos vivido, porque nós temos conhecido cada dia mais como nosso Deus é grande, como Deus é forte, é poderoso e como Ele é fiel. Convido você a baixar a sua cabeça, fechar seus olhos, juntar suas mãos para a gente falar com o Senhor agora, tá? Para que nada venha te distrair nesse momento. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada por esse tempo, obrigada por cada vida, por cada pessoa, Senhor, que está recebendo esta aula, que está assistindo esta aula, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale a cada coração. Que agora, Senhor, os olhos, os ouvidos, Senhor, e a mente sejam levados ao Senhor. E que somente a Tua voz eles possam ouvir, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Hoje nós vamos louvar ao Senhor em 3 idiomas: português, inglês e espanhol. Ficaram animados, né? Muito bem! É bem rapidinho e bem curtinho, é fácil de aprender. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Espanhol. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Gostaram? Eu dei uma tremidinha, mas deu para entender, dá para treinando em casa, para praticar e aprender, né? Porque o Senhor é bom para nós, para a nossa família em todo tempo, e é muito bom louvarmos ao Senhor. Agora nós vamos aprender o nosso versículo, tá? Ele está em Efésios 4:32. Deixa eu pegar aqui. E diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, e agora nós vamos para o nosso visual, que diz assim: sejam bondosos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4:32. E o que isso quer dizer, né? Sejam bondosos é uma ordem do Senhor. Deus, Ele nos mandou ser bondosos. E como eu sou boa? E como eu tenho uma atitude de bondade com alguém? Quando eu ajudo um amiguinho que caiu se levantar do chão, quando eu ajudo um amiguinho na escola que está com dificuldade, né? Quando eu ajudo a minha mamãe carregar as sacolas, do carro para casa quando está chegando do mercado. Isso é ser bondoso, é ajudar a quem precisa. Mas ele também fala assim, perdoando-se mutuamente. Ele perdoando. Foi uma ordem também.
nós devemos perdoar uns aos outros. E o que seria, né? Perdoar. Quando a gente está brincando lá e de repente se bate junto com um amigo, esbarra um no outro, a gente cai, mas logo, desculpa, foi sem querer, e continua a brincadeira, não é verdade? Porque foi sem querer mesmo, aconteceu, é fácil perdoar. Mas e quando é uma coisa mais difícil? E quando é uma coisa mais séria? Alguém fez uma coisa mais séria com a gente e não pediu desculpa. Alguém mentiu, falou uma coisa que você ficou triste, ficou chateado. E aquela pessoa não pediu desculpa para você. Ele está ensinando que nós devemos perdoar mesmo assim. E aí ele fala, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Vocês sabiam, crianças, que nós também fomos perdoados por Deus? Os nossos pecados foram perdoados por Jesus. Por Ele, na cruz. O sangue de Jesus na cruz foi o que nos deu o perdão dos nossos pecados. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Perdoando-se mutuamente, perdoando-se uns aos outros. Mesmo quando alguém me faz uma coisa muito ruim e não me pede desculpa, o Senhor, Ele me ensina a perdoar essa pessoa. Por quê? Porque eu também fui perdoada. Eu também tinha pecados, eu também tinha falhas. E o Senhor Jesus me perdoou. Então, por isso, Ele nos ensina a perdoar uns aos outros, a ser bondosos, né? Ajudar, a fazer o bem, perdoar, né? Por quê? Assim como Jesus nos perdoou, né? Assim como Deus nos perdoou por meio de Jesus. Isso, crianças, na vida, na prática, não é fácil. Mas o Senhor nos ajuda a perdoar. Ele faz isso em nosso coração. Então, não fique pensando, ai tia, é muito difícil, eu só vou perdoar quem me pede perdão. Se não pediu perdão, eu também não vou perdoar. Não. O Senhor Jesus vai te ajudar a perdoar até aquelas pessoas que não pediram perdão para você. E hoje nós vamos aprender uma história que vai falar sobre isso também. Nós vamos aprender com uma história bem interessante hoje. Jefferson era um menino e, assim como, né, uma criança, brinca, tinha amigos, né? E na escola, Jefferson, ele tinha um comportamento mais ou menos. Ele era bom aluno, mas ele também gostava de aprontar. E num belo dia, ele se envolveu numa confusão, crianças. Ele se envolveu numa confusão daquelas na escola. E aí, ele entrou na briga e uns meninos acabaram batendo nele. Só que ele não conseguiu devolver, ele não conseguiu revidar. Porque o diretor chegou e espalhou e falou para todos eles irem embora, um para casa do outro. E como naquele dia o Jefferson tinha levado a pior, ele tinha sido, né, ele tinha apanhado, ficou com vergonha porque as outras crianças riram dele, tiraram sarro, ele foi para casa e ele ficou com tanta raiva no coração dele, mas tanta raiva no coração dele, que vocês não sabem o que ele fez. Crianças, ele se vingou daqueles meninos. No dia seguinte, quando ele chegou na escola, ele disfarçou e foi até o vestiário
pegou o uniforme daqueles meninos e rasgou. Ele cortou o uniforme dos meninos que tinham batido nele. Crianças, foi uma atitude correta? Jefferson agiu com bondade? Sabem, ele já conhecia o Senhor Jesus. E os pais dele eram muito sérios. E eles não iam concordar com aquela atitude. Mas o Jefferson também tinha Jesus. E mesmo assim, crianças, ele deixou aquele sentimento de raiva tomar conta, aquele sentimento de vingança tomar conta do coração dele. Os pais de Jefferson ficaram muito tristes. E aí, não foi difícil descobrir quem tinha sido, né? Então, o que o diretor da escola fez? Chamou o pai do Jefferson para ir até a escola e para dizer o que tinha acontecido. Então, o pai dele ficou muito aborrecido. As crianças, Jefferson, naquele momento, quando ele viu o pai, o diretor, e falando daquela situação, ele ficou muito envergonhado. Ele se deu conta de que o que ele fez era muito feio. Ele tinha feito uma coisa muito triste. E o pai dele, crianças, também ficou decepcionado. Porque ele várias vezes já tinha conversado com o filho dele sobre esse comportamento, já tinha explicado, né, que não se faz assim, que nós não podemos devolver o mal com o mal. Ele já tinha conversado, explicado, já tinha corrigido, mas aquela atitude do Jefferson deixou o pai dele muito triste. Mas ele, quando viu, ele se arrependeu de verdade. E ele falou para o pai: pai, me perdoa, eu estou muito envergonhado pelo que eu fiz, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais, pai, me perdoa. E o pai dele, crianças, ele percebeu que aquele pedido era de verdade, ele estava arrependido mesmo. Então, o pai do Jefferson perdoou. Falou: filho, eu perdoo você, mas o que você fez foi muito errado. Eu vou ter que pagar o preço do seu pecado, o preço do seu erro vai ser as camisetas, eu vou ter que pagar. E o pai pagou todas as camisetas do uniforme que ele tinha rasgado. Ele pagou. Mas ele também ficou muito feliz porque ele viu que o filho dele tinha se arrependido, de verdade. Então, ele ficou muito feliz porque mesmo que ele tivesse ter pago, ele pagou com alegria, porque ele sabia que o filho dele estava arrependido do mal que ele fez. Então, crianças, Jefferson, ele se arrependeu verdadeiramente e ele se reconciliou também com Deus. Ele falou com o Senhor e pediu perdão. Vocês, crianças, também. Muitas vezes, quando nós fazemos alguma coisa para alguém, ou algum adulto, ou algum colega faz algo que a gente não gosta, a gente não pode devolver o mal. Nós precisamos deixar o Senhor Jesus nos ajudar e nos ensinar como agir, a perdoar realmente o pecado dessas pessoas, porque Ele nos perdoou. Então, crianças, nessa situação, Jefferson, ele aprendeu, ele entendeu que as atitudes dele erradas não agradavam só o pai e a mãe dele, mas não agradavam a Deus. E ele queria agradar a Deus de todo o coração. Por isso, ele se arrependeu e pediu perdão e não fez mais isso de novo. Na Bíblia, também tem uma pessoa que tem uma história semelhante. Nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus,
nós temos uma história muito interessante com relação a isso. E hoje nós vamos entrevistar Mateus. Vocês sabem quem foi Mateus, crianças? Vão descobrir já já. Mateus, que foi um dos discípulos a quem o Senhor Jesus ensinou e que o seguiu, deve ter sido maravilhoso ser amigo do Senhor Jesus. Sim, Mateus, discípulo de Jesus. Mal posso acreditar que Deus permitiu que uma pessoa como eu aprendesse com Jesus e andasse com Ele 3 anos. Antes disso, fiz coisas muito terríveis. Você poderia nos contar um pouco da sua história? Fiz coisas das quais agora me envergonham. Os romanos dominavam a terra de Israel e fizeram o povo judeu pagar taxas e impostos. Isso deixou o povo judeu com muita raiva e triste. Mas eu trabalhava para os romanos, cobrando impostos do meu povo. Por que você se sente envergonhado? Trabalhei para os inimigos do meu povo. Eu era um traidor, na verdade. No fundo, me sentia mal e culpado, mas não demonstrava isso para ninguém. Eu ficava numa rua bem movimentada para cobrar impostos. Como de costume, nós, cobradores de impostos, recolhíamos um valor maior do que o devido e ficávamos com o dinheiro quase todo para nós. Entregávamos muito pouco aos romanos. Sim, entendo. Mas então, tudo mudou, não foi mesmo? Sim, com certeza mudou. Quando Jesus passou pela rua que eu estava e me chamou para segui-lo. Você sabia quem era a pessoa que chamava você para segui-lo? Eu já havia ouvido falar das coisas maravilhosas que Jesus dizia e fazia, mas realmente não sabia nada do que eu sei agora, que Ele é o Filho de Deus que veio do céu para morrer na cruz para que nossos pecados fossem perdoados, nossas vidas transformadas. O que você fez quando Jesus o chamou para segui-lo? Naquele dia, levantei-me e o segui. De tão feliz que fiquei, dei uma festa em minha casa para Jesus, alguns de seus amigos e meus amigos cobradores de impostos. Foi um tempo muito bom. Jesus foi criticado por algumas pessoas por comer conosco, cobradores de impostos. Como você se sentiu quando Jesus foi à sua casa? Me senti mal e culpado, mas Jesus estava preparado para estar conosco. Então, aprendi a confiar em Jesus e sei que Ele me perdoou as coisas erradas que eu fiz. Ele me transformou e meus sentimentos de culpa foram embora. E então você se sentiu muito feliz, né, Mateus? Pelos seus pecados, por todas as suas coisas ruins terem sido perdoadas por Jesus, né? Sim, me senti sim. E aí, crianças, gostaram da história de Mateus? Só lembrando, a nossa história de hoje, ela está no livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32, ok? Talvez, assim como Jefferson e Mateus, o discípulo de Jesus, você também saiba que tem desobedecido a Deus, que tem feito aquilo que não agrada a Deus e sabe que está em pecado. Hoje, você pode ir até Jesus. Sabe como? Você pode ir até Ele em oração. E Ele fala na Bíblia que aquele que vier a Ele, que for a Jesus, Ele jamais rejeitará. Então,
você pode ir a Jesus em oração. E Jesus, Ele, com o sangue dele derramado na cruz, Ele pode perdoar os seus pecados e purificar o seu coração. Assim, com os seus pecados perdoados, com toda a culpa tirada, você terá alegria verdadeira, assim como o Jefferson e o Mateus foram felizes e tiveram suas vidas transformadas. Isso também pode acontecer com você. Vá a Jesus hoje. E vocês sabem o que acontece quando nós, com os nossos pecados, quando nós nos arrependemos e pedimos perdão pelos nossos pecados? Nós temos aqui alguns versículos que dizem o que Deus faz com os nossos pecados. Eu vou ler para vocês e depois a gente vai projetar no vídeo também, tá bom? Então, lá no versículo, no capítulo de Isaías 44, versículo 22, diz assim, que Ele varre para longe os nossos pecados. Em Salmos 51, versículo 2, diz, lava-nos da nossa culpa e nos purifica do nosso pecado. Em Atos 3:19, Ele cancela os nossos pecados. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 12, não se lembra mais dos nossos pecados. E em Miqueias, capítulo 7, versículo 19, diz assim, que Ele atira os nossos pecados nas profundezas do mar. Crianças, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, é isso que acontece. O Senhor Jesus apaga, Ele não se lembra mais do nosso pecado. E assim nós temos uma vida com Ele e podemos ser transformados por Jesus. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Então, criança, você hoje não precisa ficar com sentimento de culpa, não precisa ficar aborrecido. Vá a Jesus e Ele vai perdoar o seu pecado e vai tirar toda a tristeza, toda a dor do seu coração. Deus abençoe e até a próxima.